Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução. Estamos aqui com o Rodrigo Castro, nosso convidado de hoje, CTO da SoulCloud. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Legal. Gostaria de começar perguntando o que é um CTO? Bom, o CTO ele normalmente cuida da tecnologia das empresas. No meu caso, é da transformação das empresas. Então, é o Chief Transformation Officer. Além de cuidar da tecnologia, tem que cuidar também um pouco dos processos e um pouco das pessoas. E a SoulCloud, ela surgiu agora na pandemia, já está aí em tração. Gostaria que tu contextualizasse um pouquinho para nós contando o que significa a SoulCloud. Muito bem. A SoulCloud é uma empresa especializada em tecnologia da informação voltada para cloud computing e transformação digital. Nós surgimos durante o período da pandemia, em 2020, acabamos de fechar um ano de vida, mas ela é spin-off de duas operações de cloud de empresas de TI tradicionais que já existiam há mais de 10 anos no mercado, que são a Ativo e a LGTI. O que significa uma cloud, Rodrigo? Cloud são grandes plataformas que entregam tecnologias de todos os tipos, com escalabilidade, com baixo custo, de forma democrática para as empresas de todos os tamanhos. Graças à mega tendência de cloud computing, muitas empresas tiveram acesso a tecnologias disruptivas que antes não eram economicamente viáveis para elas. As grandes empresas conseguem crescer mais rapidamente através de cloud e as menores empresas têm acesso a tecnologias que antes não eram disponíveis. Antes era muito restrito para quem tinha recursos. Sim, tu tinha que comprar tudo, né? Tinha que montar um data center, tinha que encomendar, levava meses, tinha que contratar uma equipe para montar aquilo tudo, uma outra equipe para operar. Cada mudança levava muito tempo e com o cloud isso está embarcado como um serviço. Tu vai lá, contrata, em poucas horas tu está utilizando. Então, o serviço de vocês hoje da SoulCloud, ela é para entregar uma estrutura economicamente viável para os pequenos negócios também? É uma boa forma de ver. Nós pegamos os projetos que as empresas nos trazem, que normalmente são projetos de transformação digital ou são projetos de habilitação tecnológica e colocamos camadas ali dentro que habilitem a tecnologia que eles precisam utilizar. Pode ser internet das coisas, pode ser inteligência artificial, pode ser bancos de dados, aplicações, pode ser processos automatizados, enfim. Existem inúmeras possibilidades, as necessidades das empresas são gigantes e todas elas são disponíveis em cloud. Nosso papel é habilitar rapidamente e a baixo custo dentro do possível. Legal, vocês surgiram agora na pandemia, acredito que foi uma demanda bastante grande, porque muitas empresas não estavam preparadas para esse contexto. É verdade. As empresas vinham fazendo um processo de transformação digital desde 2010, 2011, e nós vínhamos trabalhando com esse segmento já desde essa época. O que aconteceu é que durante a pandemia, esse movimento acelerou rapidamente e as empresas tiveram que fazer esse movimento. Elas foram catapultadas para essa nova dimensão. Os usuários tinham que trabalhar de casa, os clientes não iam mais nas lojas e as empresas pararam para olhar para todo aquele parque instalado e dizer, o que eu faço com isso agora? Como eu coloco isso à disposição do meu funcionário? Como eu coloco isso à disposição do meu cliente para que eu consiga manter o meu negócio de pé? E aí se fez um movimento acelerado de transformação digital em todas as empresas, digitalizou-se as relações de comércio e trabalho muito rapidamente no ano da pandemia. Vocês estão instalados hoje aonde? A Soul é uma empresa que nasce com os conceitos de nativa digital. Nós somos uma empresa brasileira, fruto de spin-off de duas empresas de tecnologia tradicionais, com bastante tempo de mercado, mas nós não temos uma sede física. A nossa sede fiscal é em Ribeirão Preto, né? Nós temos pessoas trabalhando em todo o Brasil, do norte, sul, nordeste, sudeste, em todas as regiões, e temos clientes em todo o Brasil e inclusive subsidiárias de empresas internacionais operando aqui também. Essa transformação digital que está todo mundo correndo atrás, né? Quando se fala de quarta revolução, se fala muito também nesse viés tecnológico. As pequenas empresas, elas já tinham alguma presença digital, mas a cloud ela acaba sendo uma estrutura fundamental nesse contexto? Sim, pensa comigo. No ano passado, logo quando aconteceu a pandemia, pequenos negócios tiveram que fechar as portas.
muitas empresas que nunca tiveram oportunidade de investir no e-commerce tiveram que fazer. Restaurantes tiveram que começar a trabalhar com plataformas digitais. E esse não foi um movimento opcional, foi mandatório para quem queria sobreviver. Grandes empresas têm mais capacidade de movimentação, têm mais capital para investir em movimentos como esse, para fazer a reação necessária a essa nova tendência. Empresas pequenas precisavam se conectar com plataformas como serviço já existentes ou habilitar rapidamente recursos que não tinham disponíveis para se conectar com o mercado. E aí surgiram mais e-commerce do que em toda a história do Brasil em um ano só, né? Surgiram modelos de logística absolutamente inovadores por conta dessa capacidade de conectar via cloud as soluções que antes eram meramente físicas, né? Então, sim, as empresas pequenas tiveram que se agarrar nas soluções de cloud para conseguir dar os próximos passos e conseguir sobreviver, e foi muito legal. E, claro, as empresas médias e grandes, que já vinham surfando esse movimento, aceleraram porque elas foram impelidas a aproveitar esse movimento. Muitas delas viram como oportunidade, não como um problema a pandemia. Muitas delas cresceram porque souberam aproveitar tendências que estavam se desenhando e que já estavam no seu planejamento de longo prazo, mas que rapidamente elas trouxeram para o presente. E aí a cloud foi um game changer, né? Ela mudou o jogo para quem conseguiu se conectar rapidamente. A cloud, ela acaba trazendo também uma facilidade e desburocratizando muitos processos. A cloud não tem bem esse papel, mas em cima dela tem uma camada de automatização que acaba trazendo esse benefício, né? A cloud está embaixo como uma grande estrutura capaz de habilitar muitas tecnologias. E essas tecnologias são as tecnologias que as empresas precisam utilizar no dia a dia para automatizar, para acelerar, para reduzir o impacto do trabalho humano nas suas operações. Veja, não é tirar a pessoa da operação, é reduzir o impacto da pessoa como um gargalo, como uma decisão que tem que ser tomada por uma pessoa de forma operacional. Então a cloud habilita ferramentas que permitem tomar decisões de forma automática e executar processos mais rapidamente. E aí sim, aí é um acelerador gigante, tanto para tomada de decisão quanto para execução prática mesmo, que é o que importa no final do dia para os negócios, né? E também a acessibilidade do cliente? Sim. Os clientes acabaram tendo a possibilidade de se conectar com novas nuvens. Porque assim, existem várias nuvens, não é uma nuvem só. Então, a colaboração, por exemplo, ela habilitou um novo formato de participar de reuniões, né? Então, as pessoas passaram a fazer muito mais reuniões através de plataformas de colaboração, como o Microsoft 365, por exemplo, do que faziam antes. As pessoas passaram a utilizar colaboração de documentos através de ferramentas como o SharePoint, por exemplo, do que faziam antes. E isso tornou as empresas mais inclusivas. Por quê? Antes, era muito difícil colocar algumas pessoas na mesma mesa de discussão. E agora, com muita facilidade, se conectam as pessoas rapidamente para uma pauta específica, de curta duração, se toma uma decisão, se bota em operação e se encerra ela. Isso é uma coisa que mudou bastante com esse período de transformação digital acelerada. A pandemia, ela trouxe muitas formas de se trabalhar. A cloud, ela traz como conceito e também como ferramenta instrumentação para que essas empresas pudessem também continuar seus negócios, mesmo com portas fechadas, mas cuidando de estratégia, cuidando de operação e cuidando também de cliente. Quais foram os principais impactos assim para as empresas com base nessa falta de tecnologia? Porque muitas não estavam preparadas, como tu mesmo disse, né? Ela trouxe, para muitas já estavam, mas para aquelas que não estavam, até mesmo a usabilidade, né? Conhecer isso, como faz, colocar isso na cultura da empresa. Eu acho que é isso que eu gostaria que tu trouxesse para nós, assim, sobre a questão de dificuldades de utilizar isso na prática. Legal. A cloud, ela tem 3 sabores de entrega. A primeira delas, que é a mais básica, é a infraestrutura como serviço. Então eu vou lá, contrato um servidor, contrato um banco de dados, coloco ali, isso muda muito pouco o modelo de negócio. Então antes, ao invés de ter um data center da própria empresa, eu vou colocar na cloud, essa infraestrutura como serviço, nada mudou. A próxima etapa, ela já é um divisor de águas, que ela chama plataforma como serviço. É quando, ao invés de montar toda uma estrutura e ter que administrar essa estrutura com o mesmo rigor que tu faria dentro de um data center próprio, tu passa parte da responsabilidade para empresas especializadas em gestão de recursos. E aí tu te conecta, ou tu te concentra, melhor dizendo, na etapa superior,
que é a etapa do modelo de negócio, dos fluxos de operação, das aplicações propriamente. Um terceiro estágio, talvez o mais evoluído de todos, mas também bastante comum nos dias de hoje, é o de software como serviço. E enquanto a infraestrutura como serviço não transforma o negócio radicalmente, né, faz uma mudança incremental, quando vai para a plataforma como serviço, existe uma mudança substancial em que eu não preciso conhecer todos os meandros para poder me beneficiar do que eu estou utilizando. E quando eu vou para software como serviço, eu tenho talvez o melhor dos mundos para muitas empresas, porque eu não me preocupo com tecnologia. Eu simplesmente conecto, faço um cadastro, atualizo as minhas informações e passo a utilizar um serviço. Então, à medida que eu avanço nesses 3 passos, acontece uma aceleração da capacidade de incorporar essas tecnologias na minha operação. Então, cresceu muito durante esses últimos 18 meses, a capacidade de usar serviços disponíveis na nuvem, como antes não estavam disponíveis. As empresas passaram a usar e-commerce, as pessoas passaram a usar colaboração, as empresas passaram a utilizar software de conexão com o usuário, aceleraram suas redes sociais, a troca com os usuários, o uso de CRMs, isso tudo aconteceu muito rapidamente por um grande motivo, porque a cloud estava pronta nesses 3 sabores. Então, cada um se conectou naquele ponto em que precisava, naquele ponto em que queria. Mas o fato de ter uma etapa avançada em que as empresas podiam simplesmente conectar e sair usando, é que facilitou para que esse movimento acontecesse. Legal, gostei muito dos sabores, né? O sabor de cloud. Porque muitas empresas não estão familiarizadas com todos os conceitos e principalmente, né, com a implantação disso no seu dia a dia. Então, para muitas ainda é muita novidade. E eu fico pensando sobre essa mentalidade, Rodrigo, o mindset para absorver tudo isso. Sim. A gente demorou um pouco ao longo dos anos para entender por que as empresas tinham dificuldade de adotar soluções em cloud. Em determinado momento, lá por 2014, 2015, nós entendemos que existiam pelo menos 2 grandes ondas de transformação que a empresa precisava passar. O primeiro momento, a primeira onda de transformação é a migração, onde ela simplesmente pega o conceito que ela usa em casa e leva para a nuvem, da forma como está. Com pouca mudança, ou com algumas mudanças mais no ritmo econômico, trocando CAPEX por OPEX, fazendo com que aqueles investimentos e aquele tempo necessário sejam reduzidos. Mas veja, o modelo de negócio continua o mesmo. Depois que ela está lá dentro, depois que ela está na nuvem de fato, usando os recursos, é como se abrisse uma nova porta, que é a segunda onda, de todas as possibilidades tecnológicas que ela tem para utilizar e que até então ela não utilizava. É quando ela começa a acessar a inteligência artificial, onde ela começa a acessar Big Data, IoT, automação de fluxos, decisão em tempo real, visualização de dados, que antes ela não utilizava da mesma forma, que era tudo segmentado, particionado. E bom, quando a gente entendeu essas 2 ondas, a gente entendeu que não dava para tentar fazer o que a gente chama de leapfrog, né? Que é um salto direto para as grandes tecnologias, a não ser que a empresa já tivesse uma maturidade digital bem avançada. E a gente começou a criar essa projeção em 2 etapas. Isso acelerou demais o processo de adoção de nuvem nas empresas. E de 2015 para 2020, quando veio então a pandemia e mudou a forma como as empresas tiveram que se conectar, quem já tinha feito o primeiro passo deu rapidamente o próximo. Quem não tinha ainda rapidamente conseguiu dar um primeiro passo para dar o segundo. E aí essa segmentação tão simples, mas tão importante, foi o habilitador das operações de negócio para que elas conseguissem usar essa tecnologia tão inovadora. Fico pensando, né, para aqueles negócios que talvez já não tinham uma saúde e veio a pandemia. Quebrou muitos negócios. A empresa tentou se digitalizar ou fazer essa transformação digital, mas também muitas delas não conseguiram. Eu fico pensando quais seriam os motivos disso. Tu poderia esclarecer um pouquinho para nós? Eu acho que as empresas viveram uma grande dificuldade, que foi tentar, num momento de mercado diferente, usar as fórmulas antigas. Então não foi uma questão de transformação digital, foi uma questão de transformação de negócio, de modelo de negócio. Aquelas empresas que entenderam que o cliente estava mudando, que o mercado estava mudando e buscaram essa transformação, buscaram essa mudança, elas encontraram tecnologias disponíveis para acelerar as mudanças necessárias. Aquelas que ficaram insistindo num modelo
que não atendia mais a necessidade dos clientes, e veja, eu não estou falando de tecnologia, estou falando dos clientes, né? Ou não conseguiram dar capacidade para os seus usuários, para os seus funcionários, para os seus colaboradores trabalharem de uma forma diferente, foram as que sofreram mais. Ainda assim, é claro que tiveram empresas que perceberam a mudança de mercado, perceberam a necessidade de mudar a forma como os funcionários trabalhavam e tentaram fazer a mudança. Quando elas fizeram, elas encontraram ferramentas mais baratas do que elas tinham no modelo tradicional. Ao invés de comprar e colocar dentro de casa, elas puderam contratar recursos por demanda, que ia sendo ajustado de acordo com o movimento do mercado e da sua operação para conseguir capturar valor de mercado. Por isso a gente viu tantas ferramentas de colaboração crescendo rapidamente, por exemplo, e agora a gente já vê uma segunda onda em cima das ferramentas de colaboração, que é a automatização dos processos de negócio. Aquelas que não conseguiram, provavelmente é porque elas ficaram presas no modelo anterior e não conseguiram capturar a mudança do mercado. E claro, como todo mundo foi pego de surpresa, teve muitas que acabaram presas a premissas anteriores, e essas premissas anteriores talvez não se confirmaram. E quando não se confirmaram, infelizmente, algumas não conseguiram dar o próximo passo. Talvez estavam trabalhando ainda problemas que já não existiam mais, eram novos problemas e não se repensou esse novo modelo? Eu acho que sim. A inovação, ela é inerente às organizações de uma maneira geral. Eu trabalho com inovação há muitos anos e eu tenho percebido que, além de todas as modalidades de inovação que uma empresa precisa fazer, a velocidade com que ela implementa a inovação também é um diferencial. Não adianta ter inovação, tem que ter inovação no timing certo, no momento certo de negócio. E isso não tem a ver necessariamente com a concorrência, mas tem a ver sim com a tua conexão com o mercado. Como essa empresa se conecta com o mercado. O que eu acho que aconteceu em muitos casos é que algumas empresas tiveram dificuldade de acertar o timing, muito antes de definir as tecnologias. Porque, veja, transformação digital não tem a ver com tecnologia, é uma falácia. Se eu usar a tecnologia certa, a minha empresa não vai ter sucesso. Eu tenho que usar a tecnologia certa, no momento certo, para o propósito certo. E aí, talvez seja o nosso grande papel no mercado hoje, é ajudar as empresas a adotar a tecnologia certa no momento certo. Vou te dar um exemplo. Há 4 ou 5 anos a gente já conhece e faz projetos na área de IoT para a indústria. Porque se fala em quarta revolução industrial, isso é um movimento bastante presente, grandes empresas já têm grandes projetos, mas todas as pequenas empresas da área industrial podem se beneficiar da quarta revolução já hoje. Eu fiz um projeto uns anos atrás, que a empresa era toda dos anos 70. Era assim, todo o parque fabril era bastante antigo, que é uma realidade no Brasil. Porque a gente, mesmo quando compra máquinas novas, compra máquinas de tecnologias defasadas. O que nós fizemos? Nós colocamos sensores em diversas máquinas dos anos 70 e 80, porque essas máquinas ganharam um componente da quarta revolução, que é dados em tempo real. Esses dados em tempo real, eles abasteciam um pequeno container de dados que abastecia a área de decisão. Com isso, o PCP dela ficou mais ágil, ela conseguiu tomar resoluções de negócio mais rápido, presumir ou prevenir falhas de produção. Olha uma coisa legal que aconteceu num projeto como esse, né? A vibração da serra numa máquina dos anos 80 nos dizia que ela estava entrando em exaustão. Então a gente já aproveitava a próxima parada de produção para trocar a serra antes que a serra dessa máquina quebrasse. O próximo passo depois disso foi começar a colocar, em cima desses dados coletados em tempo real, machine learning para tomada de decisão na área fabril. Veja, uma fábrica construída nos anos 70, com máquinas de 20, 30, 40 anos, usando elementos da quarta revolução industrial, porque ela está conectada com nuvem usando esses componentes de IoT, de inteligência artificial, de machine learning. A baixíssimo custo. Ela não trocou nenhuma máquina, ela não mudou o processo de negócio, ela não retreinou os seus funcionários da área de produção. Ela pôde fazer um trabalho de inovação num grupo pequeno, que era o PCP, mais a área de inovação, mais a manutenção, e conseguiu ter ganhos que uma empresa, às vezes, investe milhões para poder realmente navegar na quarta revolução industrial. O que as pessoas têm a ver com toda essa transformação digital? Porque tu falou aqui bastante das questões tecnológicas, das plataformas, das ferramentas em si, mas e as pessoas nesse contexto? Pessoas, Lili, são tudo na transformação digital. Não existe transformação digital sem cultura que suporte essa mudança,
que suporte essa transformação. Então, se eu não olhar para as pessoas, se eu não habilitar o poder das pessoas através da tecnologia, eu não faço transformação digital. Eu posso colocar melhor tecnologia, eu posso mudar o modelo de negócio, eu posso ter um processo mais inteligente, mais acurado. Se as pessoas não estiverem integradas nesse processo, eu deixo o molho especial da transformação digital de fora e ela vai dar menos resultado do que ela poderia. Então, pessoas têm a ver com cultura, cultura tem a ver com organização e a transformação digital está embaixo desse guarda-chuva. Sem a cultura e sem as pessoas não existe transformação digital. A SoCloud hoje, ela trabalha com uma gama de profissionais aí, né? Acredito que em função da pandemia vocês cresceram muito. Gostaria de saber quantos são e qual é o perfil desse profissional. Sim, nós começamos a nossa operação no ano passado com algo em torno de 15 pessoas. Todas a área de tecnologia, direto e indiretamente. Né? Hoje nós já estamos com 50 pessoas na operação e crescendo rapidamente. A gente todos os meses tem vagas abertas e tem muita dificuldade de contratar. O Brasil está vivendo um momento ímpar de um déficit de vagas, então nós temos trazido pessoas para formar dentro da Sou, para conseguir acelerar o nosso crescimento e não ter gargalos de crescimento. Né? A gente tem vagas abertas, como eu te comentei, desde o início, tem vagas que a gente ainda não conseguiu suprir, então a gente está formando pessoas para ocupar essas vagas e tem outras vagas que a gente está trazendo de mercado com bastante velocidade. E nós tivemos esse ano uma troca de profissionais bastante grande, porque o mercado global puxou muitos profissionais de tecnologia. Então, muitos profissionais que trabalhavam conosco acabaram indo trabalhar em outros lugares, em outros países, inclusive, porque o mercado está nessa polvorosa, né? Está nesse rebuliço, digamos assim, e tem sido bastante desafiador para nós manter os nossos profissionais super engajados, conectados, o time de people que trabalha com essa característica da organização que é tão importante, tem um trabalho gigante todos os dias. Inclusive, nós criamos nós contratamos uma consultoria de happiness para garantir que as pessoas, além de fazer um belo trabalho, ainda estejam felizes na empresa. Né? Então, é realmente um desafio porque a gente depende de pessoas, a gente tem pessoas maravilhosas de todos os lugares do Brasil, do norte ao sul do país, mas a gente precisa formar essas pessoas de forma digital, que é o mesmo problema que as empresas vivem, porque as empresas estão contratando e muitas pessoas, muitos novos colaboradores jamais visitaram a sede da empresa e tem que ser treinados digitalmente, tem que ter feedbacks, tem que se relacionar com os colegas e isso tudo diminui um pouco a capacidade de criar essa conexão criativa, de aproveitar esses insights coletivos. Então a empresa tem que se posicionar, todas as empresas, nós também, tem que se posicionar em um ponto em que ela favoreça a troca de relações humanas, mesmo no digital. Hoje nós já temos um formato que a gente chama de híbrido, mas assim, a gente é tipicamente remoto, né? Mas a gente tenta causar momentos em que as pessoas possam se conectar. Então a gente reúne o pessoal lá em São Paulo, reúne o pessoal aqui no Sul. Não tivemos ainda nenhuma reunião lá no Norte ou Nordeste, mas a gente já está pensando em alguma coisa nesse sentido, até porque nós temos clientes naquela região também. Então está sendo um grande desafio esse. A gente cresce menos do que a gente gostaria, porque a gente tem dificuldade de trazer bons talentos. Agora, uma coisa com a gente não abre mão, a gente aprendeu isso durante a pandemia. Capacidade técnica a gente ensina. Então a pessoa não precisa ter toda a capacidade técnica quando ela entra, porque nós temos uma trilha preparada para ela se certificar, para ela se qualificar aqui dentro. Agora, se ela não vem com os valores da companhia, se ela não vem ligada aos mesmos propósitos que nós temos, que é de promover a melhor versão para cada empresa do mercado, a gente prefere não trazer. Porque senão a gente sabe que a gente vai estar tirando aquela pessoa do seu caminho e ela vai estar nos tirando do nosso também. Vai dar conflito, né? Conflito de valores e aí é uma das grandes dificuldades que as organizações têm. Mas eu gostei muito de ouvir, Rodrigo, nessa tua fala, porque nós estamos falando sobre tecnologia, sobre transformação digital, mas eu gostei muito da tua fala carregada com felicidade. Trabalhar com pessoas, que é o nosso principal ativo hoje, mas também requintes de humanização. E são requintes que são fundamentais nesse contexto, afinal de contas, estamos sem profissionais no mercado. Então, quando tu traz isso e linka de que nós precisamos também estar com este olhar humanizado, principalmente para as nossas pessoas, mas também refletindo isso lá no cliente, eu fico bastante, até de fato, assim, emocionada, porque muitas empresas já esqueceram sobre isso. Que nós temos pessoas atrás de cada uma dessas máquinas, de cada um desses processos e fazendo a construção das organizações. Sabe que a tela dá a impressão de que todo mundo está próximo. Mas, na verdade,
a tela acaba afastando um pouco as pessoas e sobrecarregando as pessoas. Antes a gente fazia 2, 3, 4 reuniões num dia e era um dia bastante produtivo. Hoje não é incomum ter 7, 8, 10 reuniões no mesmo dia. E o que acontece com as pessoas é que elas vão ficando cansadas, elas vão ficando exauridas, elas vão perdendo a sua vitalidade e a sua força de entregar a melhor versão. E nós entendemos isso porque durante esses últimos 12 meses em que a SoulCloud vem se posicionando no mercado, a gente tem conversado muito com os nossos clientes, entendendo os problemas que eles vivem não só na área de tecnologia, mas também na área de negócio. E muitos deles têm adotado tecnologias em cloud para preservar a equipe dentro de casa. Eles têm trazido mais informação, mais dados para decisão em tempo real, para que as pessoas tenham que gastar menos tempo analisando dados. Eles têm colocado mais tecnologias de colaboração para que as pessoas possam trabalhar de qualquer lugar. Eles têm colocado tecnologias capazes de conectar pessoas de uma forma colaborativa para que elas não precisem se esforçar para manter a conexão com os colegas. Porque, de uma maneira geral, todos nós estamos reaprendendo a viver. E a tecnologia pode ser um aliado, se nós soubermos usar e usarmos da forma correta, usarmos para potencializar a nossa melhor versão, ou ela pode ser um detrator, se ela nos afastar do nosso melhor e se ela nos sobrecarregar desnecessariamente. Eu vejo muitas empresas focando, porque a tecnologia permite, né, infelizmente, e às vezes falta esse filtro, né? Eu vejo muitas pessoas, empresas focando em fazer coisas interessantes, ao invés de fazer as coisas importantes. Como a tecnologia traz muita coisa interessante, as empresas querem fazer coisas novas, diferentes, mas não necessariamente aquilo vai trazer real valor para o negócio ou aquilo vai potencializar o valor das pessoas. E quando isso não acontece, as pessoas cansam. E tem muitas pessoas que ficam doentes, tem pessoas que se desconectam. Por uma questão de saúde, elas acabam fazendo o efeito contrário, né? Elas se desconectam do trabalho, que é para conseguir sobreviver. E as nossas vidas, ela tá diferente, né? É filho, gato, cachorro, papagaio, chefe, todos na sala de casa. E daqui a pouco tem que preparar o almoço, levar filhos na escola, porque agora uma parte da vida já é física de novo, mas a outra continua digital. E as pessoas estão tentando achar esse formato de trabalho. E aí nós temos trabalhado muito com empresas que estão automatizando processos para que as pessoas não estejam presas ao operacional e possam usar a sua capacidade criativa para criar valor. Criando valor para todos e entregando isso para o mercado. Certamente. Né? Legal. Gostaria, Rodrigo, que tu passasse aqui as tuas últimas mensagens para as pessoas que estão nos acompanhando até agora. Muito bem. Eu tenho vivido, nos últimos anos, um processo de convivência com a tecnologia nas empresas. E o que eu tenho visto neste último ano, isso não vai mudar, é a aceleração da transformação das empresas. Nós ainda temos muitos processos de transformação pela frente. Hoje a gente falou um pouquinho aqui de cloud, de transformação digital, mas logo ali à frente, muitas empresas vão estar vivendo o que a gente chama de transformação pós-digital. Por que isso? Porque muitas empresas já estão fazendo transformação digital, muitas já fizeram a sua transformação digital, grandes, médias, pequenas. Depois que tu faz a transformação digital, acaba? Não, não acaba, porque transformação digital não é um destino. Transformação digital é um processo. Então, depois que termina esse primeiro processo, novas transformações, que nós chamamos de transformações pós-digitais, vão continuar acontecendo. E as empresas precisam manter a cadência, a consistência, o pragmatismo e a colaboração para conseguir alcançar. E aí, ferramentas são importantes, pessoas são importantes, mas mais do que qualquer coisa, conectar esses dois elementos juntos para que as empresas tenham a capacidade de alcançar um novo patamar, ou como a gente costuma defender aqui na SoulCloud, a sua melhor versão. Rodrigo, muito obrigada, é uma grata satisfação te ter aqui, tendo toda essa aula aqui, tu nos dando, né, esse emaranhado de reflexões e provocações para a gente voltar e colocar muita coisa aí em prática. Seja bem-vindo, volte aqui em outros momentos, porque a gente tem muito assunto ainda para poder entregar, e muito obrigada. Eu que te agradeço, foi um grande prazer estar aqui na Vale hoje e nos vemos em breve. Isso. No próximo bloco, Voltaire Train, da eSales. A Sebras projeta e desenvolve produtos diferenciados em qualidade e tecnologia. Hoje é uma das principais referências nacionais na fabricação de portas rápidas para o isolamento de ambientes com movimentação de cargas. Uma empresa ágil,
inovadora e preparada para acompanhar a evolução de seus clientes. A CCV Industrial oferece soluções criativas para projetos de usinagem no segmento industrial. Possuímos larga experiência de mercado atendendo diversos segmentos. Somos uma empresa certificada com ISO 9001, resultando em um sistema eficiente onde asseguramos a nossa qualidade, sempre com o foco voltado para o fortalecimento e transparência nas relações. CCV Industrial. Com a Frigigold, a cozinha saudável é possível. Produzidas em titânio de qualidade superior, material usado em aeronaves espaciais, as panelas Frigigold possuem uma superfície antiaderente que lhe permite cozinhar a sua comida sem usar manteiga ou óleo. Por não ser um metal reativo, o titânio não reage nem altera o sabor dos alimentos, garantindo uma experiência de cozimento muito mais saudável. Aliado da sua saúde, o titânio não causa alergias no seu corpo. Olá, voltamos aqui com Voltaire Train da Elceiros. Seja bem-vindo, Voltaire. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui, poder dividir com o público um pouquinho e uma troca de conhecimentos, de experiências, né? Gostaríamos de então começar falando um pouquinho assim sobre a Elceiros e qual a solução, a entrega que ela faz para o mercado. Bom, a Elceiros é uma empresa gaúcha, né, que atua no Brasil todo, mas começou especificamente há 26 anos atrás atuando aqui no Vale dos Sinos, resolvendo um problema crônico que era fazer a chegada do pedido se comunicar com a nota fiscal dos produtores de calçado. Antigamente, no início da internet, era muito difícil fazer um documento conversar com outro. E fazer essas integrações e essa comunicação foi o nosso nascedouro. E a partir disso criamos comunidades de negócio. Comunidades de negócio para fazer clientes, pessoa jurídica, conversar com seus bancos, órgãos públicos conversarem com outros e principalmente em soluções de supply chain, embarcadores conversarem com transportadores, fabricantes com distribuidores e com varejo. Criar verdadeiramente comunidades de negócio. Gostaria que tu trouxesse, então, as definições para algumas terminologias que são bem importantes. Logística e supply chain. Ah, perfeito. Logística, sim, pode ter várias definições, né? Mas vamos dizer que, para mim, logística é fazer com que um produto saia de quem está produzindo e chegue em quem quer comprar. Esse é o termo de logística mais simples e mais linear, assim, que supre os dois desejos. O supply chain, como um todo, é a visão de toda a cadeia de suprimentos. Produtor, distribuidor, varejo, comprador, é o olhar para o todo. Um termo americanizado para dizer aqui, quando a gente fala gestão de supply chain, ou supply chain management, gestão da cadeia de suprimentos como um todo, né? E quais são as principais soluções que vocês entregam hoje para esse mercado? Bom, dentro da visão de supply chain, nós temos dois vértices de atuação. Um deles olhando mais para a logística, que é fazendo um processo chamado de TMS, que é o Transportation Management System, um sistema de gestão de transportes, que faz com que embarcadores conversem diretamente com os seus parceiros de transporte. Por quê? Muitas empresas têm, às vezes, dezenas ou centenas de parceiros de transporte que permitem com que suas mercadorias cheguem no cliente final. E fazer a análise de prazos de entrega, de custos, de desempenho, um para um, é muito difícil. Dá muito trabalho, tem que ter muita gente envolvida e se tem muito desperdício e muita torneirinha aberta. Nós fazemos, através da integração, que todos os parceiros conversem dentro de um mesmo portal e que se possa comparar efetivamente onde um está rendendo mais, um está rendendo menos, quem é mais efetivo, se meu prazo está sendo cumprido, se meu custo está sendo cumprido e se eu posso operar de uma maneira mais eficaz. Falando de logística. Quando nós falamos um olhar um pouquinho mais para suprimentos, para a distribuição, nós temos uma outra ponta de atuação que é uma solução que olha para quem produz, o distribuidor e o varejo. Falando de dois processos que a gente chama assim do sell-in e sell-out, que é o quanto a indústria está vendendo para o distribuidor e quanto ela está vendendo e quanto o varejo está vendendo. Porque hoje informação é o novo petróleo. Né? A gente cansa de dizer isso, está meio clichê, né? Mas ter os dados na mão de saber o quanto está sendo consumido, vendido, é uma informação crucial. Não só para quem produz, mas para a outra ponta da cadeia, que é quem vai estar conectado com essa produção e para onde a gente está vendendo. Então, eu enxergo a logística e o supply chain como um ser vivo. E é uma relação N para N, ela não é uma relação isolada.
uma relação de indústria, distribuidor, varejo, transportador, é toda uma só. E se eu estiver conectado e promover uma conexão entre elas, todo mundo vai ser mais efetivo. Voltaire, agora na pandemia, muitos negócios apareceram na internet, né? Então, todas as vendas, elas passaram para o digital. E com isso, aumentou também as entregas, né? Então, a gente vê hoje Mercado Livre, os marketplaces todos, os correios, fazendo muitas entregas. E com isso também, muitos problemas aconteceram, né? Gostaria que tu trouxesse um pouquinho sobre esse cenário, dessa nova forma de se vender que todo mundo hoje está na internet. Perfeito, com certeza. A gente já vinha passando por um processo de transformação digital, onde muita gente estava saindo ou entrando no processo de compra digital e tirando um pouquinho da fatia do analógico. A despeito disso, por mais que esteja crescendo o e-commerce, ainda representa uma fatia de mais ou menos 18% a 20% do comércio brasileiro. Tem muito espaço ainda para crescer. Mas a pandemia acelerou esse processo. Então, quem não estava olhando foi obrigado a olhar, porque senão estava fora do mercado. E quem já estava olhando potencializou. E aí, como tu bem disse, surgem oportunidades e uma série de problemas a serem resolvidos. E a tecnologia ajuda muito nisso. Para que possa ser capilar e possa chegar em todo mundo, precisa ter soluções que façam com que a comunicação seja mais efetiva. Então, ter processos como acompanhamento da última milha, que é um termo que se fala muito hoje, porque nós, consumidores, queremos saber onde está o nosso produto, queremos saber quando ele vai chegar. E como é que faz isso sem tecnologia? Como é que faz isso sem ter uma conexão entre quem está vendendo e quem está comprando? Então, a era da informação está aqui, disponibilizar a informação para o consumidor final, para que ele tenha ciência do que ele está comprando, quanto vai chegar e qual é a condição. E esse é o grande detalhe. Esse processo que a gente chama aí do B2C, que é a relação com o consumidor final, está migrando essa relação para o B2B, a relação entre empresas. Nós, enquanto agentes de empresas, de negócios, queremos ter a mesma relação que a gente tem quando a gente está comprando pessoa física. Falar de dia útil vai cair por terra. Falar de prazos muito espichados para uma entrega também vai cair por terra. Então, esse modelo do B2C ele vai começar a estar cada vez mais colado no B2B e vamos falar de uma coisa só, que é B2B, B2C e uma gestão de cadeia como um todo. Essa forma de se acompanhar a tua entrega, a tua carga, ela traz uma tranquilidade para o consumidor, porque ela está vendo ali, opa, comprei meu pedido, já foi aprovado, já saiu para o despacho, está em encaminhamento, eu sei nas mãos de quem está. Isso para o consumidor final traz uma segurança, mas também para a empresa que está fazendo essa relação também traz uma certa tranquilidade. Com certeza, com certeza. Não basta só estar fazendo o processo, é preciso informar que está fazendo. Né? Comunicar isso, né, em tempo real, porque as pessoas não querem saber amanhã, né? Amanhã pode estar chegando a entrega, né? Então elas querem poder fazer a sua administração. Hoje está todo mundo já bem acostumado com isso, né? Eu gostaria de entender, assim, para e-sales, né? Quais são as principais dificuldades que vocês tiveram para poderem ganhar esse mercado? Bom, a gente sempre que fala de tecnologia, né, em mercados de vendas complexas, que a gente está falando de indústria, vendendo para distribuidor, relacionamentos, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Né? Lá no início era quebrar o paradigma do papelzinho, do analógico e ir para o mundo digital e as carências tecnológicas que se tinha, né, porque não se tinha um parque tecnológico tão evoluído. Né? Hoje, nós temos um entendimento do mercado um pouco mais facilitado de que essas soluções são importantes sim. Então, nós temos uma barreira de entrada que é uma competição mais exacerbada, né? Nós temos um país que é um continente ao mesmo tempo e que tem só na conta de distribuição, transporte, armazenamento mais ou menos 12% do PIB, estamos falando de uma conta pesadíssima, extremas carências de infraestrutura, então a gente tem mais ou menos uma tempestade perfeita aí, né? Muito desejo e muita necessidade. Então, a gente tem uma pujança de soluções que ela é cada vez maior, soluções aí que atuam em diversas frentes. Então, hoje a gente consegue ter o entendimento de quem está comprando, mas ter uma competição mais exacerbada. O nosso grande diferencial foi ter uma relação muito próxima com os nossos clientes, de realmente calçar o sapato dele, com a dor dele, entender aonde incomoda, como a gente pode resolver, como a gente pode atuar e como ele pode ser mais efetivo na relação dele com o mercado.
Porque se o nosso cliente está conseguindo distribuir melhor, vender melhor, naturalmente ele é mais saudável, tem mais caixa, tem mais condições de investir e a relação com o parceiro ela é melhor. Então, nós atuamos muito nisso, nessa oportunidade de resolver dores. Nós nascemos fazendo isso e continuamos fazendo isso. Me diz onde está doendo que nós vamos te ajudar a ser mais efetivo e melhorar o teu processo. E ela faz toda a gestão para realmente ser uma gestão de parceiros, não uma gestão apenas de comprador, né, e entregador. É uma gestão de parceria. Exatamente. O nosso viés é de criar comunidades de negócio que possam se relacionar. Nós acreditamos de maneira muito firme que uma relação cada vez mais N para N, de vários entes, ela é mais saudável. Os mercados mais evoluídos no mundo mostram isso. O próprio exemplo em tecnologia do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é o nosso grande case de tecnologia mundial, ele é um exemplo concreto disso. As entidades foram se associando, os meios foram se criando e a comunidade se desenvolveu muito mais. Uma evolução de um para um, uma empresa por si só, ela pode acontecer, mas ela é muito mais vagarosa, ela é muito mais devagar e quando se vê vai tentar chegar num resultado e o mundo já mudou. Então, se associar e criar realmente comunidades que se conversem, são muito mais efetivas, são maneiras muito mais saudáveis, práticas e rápidas de se trabalhar e é aí que a gente atua, fazendo todo mundo conversar com todo mundo. O embarcador com os seus fornecedores, esse mesmo embarcador, essa mesma indústria com os seus transportadores, com a distribuição e com o varejo. Esse é o nosso ponto de atuação. Falando um pouquinho sobre Black Friday, eu acredito que vocês já devem estar bem preparados para isso, porque Black Friday sempre é um contexto um pouco turbulento e também que todo mundo gosta, né? Conta para nós como vocês estão prevendo assim, essa nova Black Friday. A gente imagina, e acompanhando projeções do mercado, que ela vai ser um pouco maior do que a Black Friday do ano passado, né? Alguns falam em projeções aí 10, 15% maior, outros são mais conservadores, né? Nós, sabendo do movimento que acaba se acentuando, tanto em emissão de notas fiscais, em documentos de transporte, nós já estamos com uma equipe de contingência preparada para trabalhar nesses dias, porque a gente sabe que a gente tem um pico, a gente tem uma sazonalidade muito específica. É como se fosse uma mini safra do agronegócio acontecendo em 2, 3 dias, né? Então a gente prepara a nossa infraestrutura, já suporte, tecnologia, para que possa suportar um volume de documentos maiores e deixa todas as nossas equipes de retaguarda e já avisando os nossos clientes que se tiverem algum problema de comunicação com emissão de documento de transporte, nota, ele tem canais específicos para se comunicar, porque realmente é um pico. Eu estava lendo, se me permite, ouvindo recentemente um podcast que estava falando inclusive do exemplo da Amazon, com a parte de armazenamento de dados. E o grande desafio era exatamente como atuar nesses momentos de pico, como cobrar, porque tinha um valor interessante, né, para armazenagem e nuvem, mas os momentos de pico, nenhuma tecnologia estava pronta para conseguir suprir. Então, esses gargalos que a gente tem que mitigar o risco. Sempre a gente vai ter um pouco mais de risco, porque a gente vai estar fora do período padrão, mas a gente trabalha para ir cercando para que tudo dê certo. E nesses momentos, geralmente, é quando acontecem os problemas, né, Voltaire? Porque a gente lembra do Natal, Dia das Mães. Tem um determinado momento que as máquinas acabam não funcionando, sistemas que trancam, notas que não acabam sendo emitidas. Então, é para isso que vocês estão se preparando. Exatamente. Nós trabalhamos com contingências, que a gente chama, né? Se cai um servidor, entra outro, cercando toda a estrutura, tanto de gente, que é o principal, e tecnologia, porque tecnologia não existe sem gente, né? A gente está falando sempre de pessoas em primeiro plano e a tecnologia potencializando esse trabalho, e é isso que a gente cerca. Por evidência que momentos mais críticos, e quando tem problema, também problemas são oportunidades. Muitas vezes nos problemas é que oportunidades de resolver processos mais crônicos surgem. E a gente, como tem clientes que trazem volumes imensos de notas fiscais, nós temos uma marca que é nossa cliente, que o diretor sempre brinca, né? Se tivesse uma árvorezinha de Natal, ia ter eles e uma outra marca de perfumaria, tanto no Dia das Mães quanto no Natal, pingando presente para todo mundo. E a gente tem que estar preparado para isso, porque o cliente não pode parar. Uma empresa que já tem 26 anos de idade, já é bem tradicional e já consolidada aí no seu mercado. De lá na fundação, até os dias de hoje, Voltaire, o que tu enxerga assim, de principais mudanças? Eu vejo que a eSales tem uma característica que ela é importante, que não mudou. Esse cuidado e esse olhar para as pessoas. E quando a gente fala para a tecnologia, isso é cada vez mais importante e latente, porque a gente tem um mercado
que ele é carente de profissionais. Então, a gente tem uma demanda por tecnologia muito grande e tem uma falta de profissionais. Se fala que no Rio Grande do Sul só em torno de 1.000 profissionais faltantes. Então, isso que a eSales não perdeu ao longo desses 26 anos, que é esse olhar para as pessoas. Inclusive, agora vamos participar novamente do prêmio Great Place to Work, né, do GTP-TW. Somos uma empresa premiada e vamos concorrer novamente aí no Brasil. Eu acho que esse é o grande cerne que a gente potencializou. Cuidar das pessoas e ser atrativo para os talentos. Né? Então, não ter perdido isso fez com que a gente fortalecesse e melhorasse outras questões, como governança, compliance, o investimento em infraestrutura, a aproximação de grandes clientes. Também esse fato de estar próximo de grandes clientes nos permitiu uma evolução muito importante, porque é um aprendizado mútuo. Estar relacionado com multinacionais e com empresas de relevância no seu segmento trazem experiências para o nosso negócio, de governança, de como fazer um processo administrativo, um processo comercial mais eficaz. Então, eu vejo que a gente amadureceu esse processo e agora a gente está num estágio de começar a colher de uma forma ainda mais efetiva tudo aquilo que a gente vem plantando de cuidado com gente, de investir em tecnologia, de estar próximo dos clientes, resolver problemas, né? Problema sempre vai ter. O detalhe é como a gente vai resolver e se a gente quer resolver. E isso a gente quer. O time de vocês é formado por quantos hoje? Hoje, falando do grupo eSales, nós somos mais de 200 pessoas. A eSales é uma empresa nascida no Rio Grande do Sul. Nós temos escritório comercial em São Paulo há muitos anos. Temos um escritório comercial em Brasília. Temos uma outra empresa do grupo chamada OBJ, especialista em documentos fiscais, em Goiânia. E temos uma incursão num polo de tecnologia em Portugal para algumas iniciativas, tanto em Portugal e na África de língua portuguesa. Então, somando todo esse pessoal aí que está espalhado hoje pelo mundo, são mais ou menos 200. Legal estar hoje dentro de um polo tecnológico e fora do país. Quais os grandes aprendizados que tu pode contextualizar aqui para nós? É muito interessante porque não é uma forma de ser pejorativo com o Brasil, mas a gente sabe que estar atuando em mercados mais desenvolvidos, geralmente a gente está um ciclo à frente, né? Então a gente começa a enxergar qual é a tendência. É muito importante em termos de tendência para que se veja como vai o mercado, o que vai acontecer nos próximos anos, porque as coisas tendem a acontecer em mercados mais desenvolvidos antes. E essas inserções, esses drops do que vai acontecer de tecnologia, a gente acaba trazendo para cá e vendo. Opa, apesar de ter características diferentes de mercado, isso naturalmente tende a migrar para os países menos desenvolvidos. A despeito disso, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos no mundo quando a gente fala em documento fiscal, nota fiscal eletrônica, por exemplo. O Brasil tem uma capacidade de resolver um problema que ele é crônico em vários lugares do mundo de uma maneira muito importante e que nos dá um diferencial competitivo muito legal. Ter o fato de ter o documento fiscal eletrônico, como a nota ou mesmo o documento de transporte, permite com que a gente tenha informação de toda a cadeia na mão, se a gente quiser, de forma digital, sem precisar ficar catando papelzinho em todo canto. Então, apesar de termos o olhar para fora, de ver o que está acontecendo, nós também procuramos potencializar o que o país tem, quanto sua legislação, seu meio de trabalhar e as suas dores e carências ao mesmo tempo. Falando um pouquinho de profissionais, sabemos que hoje estamos com uma defasagem muito grande entre o que se precisa e o que se tem no mercado, né? Existe um gap aí de profissionais. Lá fora também tem esse mesmo problema? Sim, o problema de falta de profissional em tecnologia ele é mundial. Né? Ele não é um problema regionalizado. O detalhe são que países que investem menos em educação e desenvolvem menos o cidadão desde o início tendem a ter uma lacuna muito maior quando chega na ponta, no vértice, né? Mas esse é um problema mundial. E a gente tem enfrentado uma concorrência, hoje é muito interessante, mas nos dá o pênalti, né? E ainda mais com câmbio desfavorável, que hoje o profissional de tecnologia, ele é um profissional, pode dizer o termo holístico, ele está em todo lugar. A gente pode trabalhar de tecnologia, eu tenho um profissional na Austrália, em Goiânia, em Brasília, no Rio, onde for. E ele é um profissional que ele é demandado também por países de fora. Então nós temos uma concorrência que ela é tanto interna quanto externa. As empresas do Vale do Silício ou de outros polos de tecnologia do mundo estão contratando profissionais brasileiros em função do câmbio. O profissional brasileiro que é qualificado, ele está barato no mercado. Então a gente ainda compete conosco e ainda com o mercado como um todo. Sim, mundialmente. Mundialmente, né? Exato, né? O mundo é plano nesse conceito, né? Futuro.
O que a Eceilo está pensando, assim, já que está nessa trajetória aí já há bastante tempo, há 26 anos, né? Então, gostaria de poder entender, assim, futuro, né? Alguns anos para frente. O que a Eceilo está pensando? Nós queremos nos valer cada vez mais dessa fortaleza das comunidades de negócio que a gente cria, porque a gente entende que aí a gente tem uma base de dados muito importante. Então, termos como Big Data, Data Lake, que é usar essa massa de dados enorme, próprio blockchain, que se fala tanto, né, vai nos permitir ter insights sobre o que está acontecendo no mercado. Nós queremos nos valer dessas relações que a gente cria para que a gente possa antever tendências e ajudar os nossos clientes a se preparar para aquilo que ele nem sabe que vai acontecer. Então, nós entendemos que nós estamos nesse ponto, no 4.0 aí que a gente fala da revolução, né? O ser humano ele tem uma capacidade de processamento que ela é limitada quando comparada com uma máquina. E ele tem que ir para funções de fazer e dizer para os equipamentos o que eles precisam fazer e deixar os níveis de processamento trazerem os dados mais complexos. Isso vai permitir com que a gente diga para o nosso cliente, através de soluções, que na semana que vem ele tem que vender 10 caixas de determinado produto. Se ele vender 8, vai faltar 2 para a gente comprar. E se ele vender 12, vai sobrar 2, talvez tenha que colocar fora. Então, nós queremos antecipar esse tipo de movimento através de dados e ajudar a comunidade a ser mais eficaz, com menos desperdício, mais produtiva no elo todo. Para que quem produza, quem cria matéria-prima, saiba o que precisa vender para quem produz saiba o que precisa vender para quem está consumindo e não se crie desperdícios. O Brasil ainda tem muitos processos dessas massas de gordura que a gente vai criando entre os entes. Produziu demais porque não sabia quanto outro ia comprar. Produziu de menos porque não sabia quanto outro ia comprar. Criar uma relação exatamente saudável entre as pontas, a gente enxerga que vai tornar o país cada vez mais competitivo. Por si só, os negócios mais competitivos e as pessoas comprando melhor e mais barato. Tecnologia auxiliando nesse processo, fazer na quantidade certa, no tempo certo, que esses são os principais desafios, né, Voltaire? Exato. Porque as indústrias hoje elas têm muitos processos e muitos deles independem da sua operação, dependem de outros fatores externos. E essa tecnologia, então, ela vem para pensar em toda essa cadeia. Exato, exato. Eu gosto de dizer assim, pode ser até um pouco pejorativo às vezes, mas esse olhar míope, que às vezes se tem de olhar só para o próprio negócio, ele eu acho que é um olhar muito prejudicial quando se olha em estrutura econômica, né? Nós queremos ajudar os nossos clientes a pensar no todo, a pensar em como ele se relaciona com o mercado e como ele pode ser mais efetivo. Porque é bem o processo de Lean que a gente fala, né? Parou por quê? Porque parou e por que eu estou criando gargalos no meio do processo que eu não preciso. Então, olhar para as pontas e para o seu negócio é o que a gente procura desenvolver. E claro, e aí falando de forma pontual, a gente pode pensar, nossa, mas isso é complexo demais para o meu negócio, isso é muito difícil. E não é. Se você tem uma relação com uma empresa de transporte, 2, 3, se você distribui e precisa de parceiros para ter seu frete, você consegue resolver problemas que talvez você não imagine hoje, através de soluções que linkem todos eles e você consiga comparar. Mas por que naquela região eu uso esse parceiro de transporte e não esse que é mais eficaz? E o inverso também é verdadeiro, né? Por que na minha relação com os fornecedores eu não automatizo o processo de envio do pedido com a nota fiscal e já faço a crítica antes da mercadoria sair do meu fornecedor para que ele não precise ficar com o caminhão parado na minha portaria? Isso é dinheiro, é desperdício de tempo e recurso. Então é eliminar essas pequenas barreiras no meio do processo, esse é o nosso DNA no negócio. Quando se fala em Lean, se fala em 7 perdas, né, da manufatura. E uma delas é a perda de tempo, que muitas vezes a gente não consegue contabilizar isso. Exato. O sistema ele vem favorecer toda a cadeia realmente, né? E quando se fala em redução de custo, acho que todo mundo fica atento a esse fator, né, Voltaire? Eu gosto de dizer, né, e a gente fala muito na eSales, eu tenho um mantra, né, que eu repito com o time comercial, com todo mundo, né? São 3 pilares que qualquer solução tem que resolver. Ela tem que reduzir custo, ela tem que aumentar a produtividade e ela tem que mitigar risco. No mínimo, uma dessas 3 tem que resolver. Se não fizer isso, pode parar a conversa por ali e vai embora porque não vai agregar valor nenhum. Então, esses são os insights que a gente tem que provocar, né? Já tem que vir com as diretrizes prontas, exatamente. Né, Voltaire? Perfeito, é ótimo, porque nós precisamos pensar naquilo que gera valor para a organização, né? E às vezes a gente
sabe que não é... a gente se perde muito tempo, muitas vezes, falando de coisas que não geram valor. Gostaria que tu passasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo até agora o contato, últimos recados, como faz para conhecer um pouco mais da E-Sales e principalmente, né, um convite aí para as pessoas poderem interagir com vocês. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Bom, para conversar com a E-Sales, nós estamos em todas as redes sociais, esales.com.br ou esales, somos esales, vocês vão nos achar nas redes sociais. Vocês podem conversar comigo também no LinkedIn, Voltaire Train, vão ter meus contatos. Eu procuro trazer alguns materiais importantes sobre transformação digital, logística, supply chain, e a gente pode conversar, pode criar soluções, sanar dúvidas e ajudar a resolver problemas que vocês têm no dia a dia, que é o que a gente tem como propósito na nossa empresa. Voltaire, muito obrigada pela tua participação aqui no Quarta Revolução, trazendo aí uma gama de conhecimento e principalmente nas soluções aí para as empresas que estão buscando. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade, é sempre bom falar disso e fica fluido, né? O segundo evento das mulheres em inteligência artificial vai ocorrer nos dias 8 e 9 de dezembro. Uma iniciativa para trazer mais mulheres para parte tecnológica, digital, ciência de dados. Nesse evento vão acontecer mentorias, palestras e muito conhecimento. Um evento gratuito e na hora da inscrição você pode escolher 2 ONGs para ajudar em projetos sociais. Tem Gente com Fome ou Mães da Favela. Mais informações, Mulheres em Inteligência Artificial. Se inscreva!